Recorrer sozinho ou contratar um advogado? Essa é uma dúvida muito comum quando o assunto é multa, suspensão ou cassação da CNH. Meu nome é Amanda Vasco, sou advogada e mentora, especialista em direito de trânsito e atuo na defesa de motoristas e proprietários de veículos. E no vídeo de hoje eu vou te contar por que o acompanhamento de um profissional pode fazer a diferença no seu recurso. Muitas pessoas acham que a defesa de um processo, seja de multa, suspensão ou cassação, é apenas preencher um formulário. Já outras acreditam que obrigatoriamente aquele processo deve ser feito através de um advogado. De fato, o processo administrativo de trânsito não depende exclusivamente da atuação de um advogado, mas isso não depende que o advogado é dispensável nesses casos. Existem situações que parecem simples e faz com que a pessoa recorra de forma autônoma, mas é importante fazer uma ressalva. Ainda que a situação não seja tão complexa, todo processo de multa, suspensão ou cassação envolve técnica. Exige uma atenção rigorosa em relação aos prazos, protocolo de forma eletrônica ou às vezes via correio, em cada órgão competente, organização documental e fundamentação jurídica adequada. Um erro formal, a perda do prazo ou até mesmo um protocolo de forma inadequada pode comprometer todo o processo. Por isso, mesmo diante de causas que não parecem complexas, o acompanhamento de um profissional pode fazer toda a diferença. Existem também situações que o risco de não ter um acompanhamento de um profissional especializado aumenta ainda mais, como é o caso de infrações autossuspensivas, processo de suspensão por acúmulo de pontos, processo de cassação da CNH. Nesses casos, não estamos falando apenas de uma multa, estamos falando do seu direito de dirigir. E aqui um detalhe importante: saber que você tem um direito é completamente diferente de saber como utilizar aquele direito de forma técnica. Muitas defesas são indeferidas não porque o motorista não tinha razão, mas porque a sua fundamentação não foi adequada. Quando há o acompanhamento de um profissional especializado, a análise deixa de ser superficial e passa a ser extremamente estratégica. O profissional não vai analisar apenas aquela multa, vai analisar todo o procedimento. Além disso, quando tratar-se de um advogado, ele vai saber orientar você se, no seu caso, seria o mais ideal entrar com uma ação judicial e não apenas ficar com as defesas administrativas. Essa visão técnica altera completamente o cenário. E essa técnica que muitas vezes vai fazer a diferença entre um indeferimento e um deferimento, ou então uma improcedência de ação e a procedência de uma ação. Talvez a pergunta adequada não seja eu posso recorrer sozinho, e sim quais as consequências dessa conduta. Nem sempre o que está em jogo é apenas uma multa pecuniária, e sim o seu direito de dirigir, de se locomover. E o custo de uma defesa mal feita, mal estruturada, pode ser muito maior que o investimento em um advogado e um profissional especialista em direito de trânsito. Na matéria de trânsito, nem sempre o prejuízo está na multa pecuniária em si, e sim nas consequências que aquela multa pode acarretar no seu prontuário. Portanto, recorrer sozinho é possível, mas recorrer com um advogado e um especialista em direito de trânsito te orientando é completamente diferente. Cada caso exige uma análise técnica e minuciosa, considerando a gravidade da infração, o impacto na sua CNH e até mesmo no seu direito de dirigir. E se você gosta de conteúdos como esse, quer garantir o seu direito de dirigir ou atuar como profissional na área, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal.